rotinas espirituais. Estamos trabalhando nessa série de mensagens, rotinas espirituais. Olha, quem não esteve presente na Bíblia Online, às quartas-feiras às 20 horas, ou ao vivo no canal do YouTube da igreja, precisa entrar lá. Deus tem feito algo singular nas noites de quarta-feira ao vivo, como tem feito aqui. Daqui eu falo de quarta e de quarta eu falo de domingo. Então a gente precisa estar lá e cá, né? E especialmente nas ICs. A IC é lugar de milagre, a IC é lugar de comunhão, lugar de evangelização. É IC. Você não está com frio não, Diva? Não, ainda não. Você trouxe casaco? Tira e põe, né? Segue a vida, Diva. Muito bem. Não, porque se eu não tivesse eu ia tirar o meu e dar para você, que você sem de camisetinha aí, já viu, né? É gelado aqui, a igreja às vezes é geladinha aqui dentro, né, gente? Tá frio. Vamos lá. Vamos continuar aqui então e fechar essa ideia do que é solitude. E aqueles que não acompanharam os cultos aqui aos domingos, tratando dessa ideia, rotinas espirituais. O que as rotinas espirituais são capazes de fazer por nós? A rotina espiritual é capaz de libertar a sua vida. A rotina espiritual é capaz de desenvolver a sua vida, de ajudar você a crescer. É o único caminho. Se eu e você não tivermos rotinas espirituais, a gente não cresce, a gente não vence. A gente tem um Deus grande e vive de maneira pequena, porque nos falta. Não é o Deus grande que está devendo. Às vezes quem está devendo somos nós, que não temos rotinas espirituais. Porque a rotina espiritual é capaz de fazer você superar condições difíceis. As rotinas espirituais traz sensibilidade e traz você para mais para perto de Deus e Deus para perto de você, e você cresce por dentro e ajuda você a superar situações, circunstâncias, ideias fixas de fracasso, medo, pecados, vida velha, obra da carne, vida ruim, caminho ruim, relacionamentos ruins. Não é a frequência à igreja que faz isso. O que faz isso é a presença de Jesus. Nós não somos chamados para adorar a igreja. Nós somos chamados para adorar a Deus. Nós não somos chamados para pregar a igreja. Minha igreja é linda, maravilhosa, vem na minha igreja. Nós somos chamados para pregar a Cristo. O maravilhoso é Cristo, quem pode operar transformações é Jesus. E olha, a gente falou muita coisa até aqui sobre dedicar tempo em silêncio para Deus. Mas na verdade, você quer saber a verdade? Quando você dedica tempo em silêncio para Deus, você está fazendo o maior bem para você. Você está fazendo o maior bem para a sua alma. Quando Jesus disse, e ele não estava errado quando ele disse, sem mim, quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, ele não estava falando de uma religião. Olha, sem a minha religião você não pode nada. Não, ele estava falando dele, da presença dele. E a presença dele, embora ele te salve, você se batize, e você passe a frequentar a família de Deus, a igreja, tem coisas que você só vai experimentar no relacionamento mesmo com ele. E sem um relacionamento, sem separar tempo, sem separar lugar, frequentemente, todo dia para Deus, a vida da gente mirra, a vida da gente murcha, o brilho vai embora, a vida vai embora, a paz se perde, no meio das preocupações, no meio do medo, no meio da correria. Se nós não aprendermos a nos alimentarmos de Jesus, a gente não vai experimentar coisas que só experimentamos na presença dele, no crescimento dele, na força que vem dele. É fato que ele quer que a sua vida seja diferente do que você às vezes está vivendo. É fato que ele deseja que a nossa vida avance.
O problema é que a gente fica apontando o dedo para Deus e diz assim: por que a minha vida não muda? Eu já estive com pessoas que, embora sendo crente, e às vezes até legítimo, até sincero, cristão sincero, tem problema com Deus, do tipo: por que Deus não faz na minha vida? Você já parou para se perguntar por que Deus não leva algumas pessoas a uma vida mais livre, poderosa, abençoada? A culpa nunca é de Deus. A verdade e a resposta é que as pessoas querem que Deus dê para ela um monte de coisas que Deus só vai dar para quem é íntimo. Tem um monte de coisa que Deus entrega para a gente, e não tem nada melhor e maior do que Deus poderia te entregar do que a salvação e a eternidade. Mas uma vida abençoada, uma vida liberta, uma vida que supera limites das circunstâncias, das provações, dos pecados, dos testes da vida, das tristezas, essas coisas só vão ser capazes de experimentar aqueles que fazem de Deus a sua fonte de alimento. Você acha mesmo que Jesus disse que Ele é pão como uma figura só bonita? Eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Que coisa bonita, né? Ele é pão. Não é para ser bonito que Ele disse isso. Tem uma simbologia de nutrição, tem uma simbologia de alimento, tem uma simbologia de fortalecer a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Eu não posso um dia ter me alimentado de Cristo e nunca mais viver por Ele. Nós somos um povo chamados a viver por meio de Cristo. E viver por meio de Cristo é dedicar para Ele tempo. Viver por meio de Cristo é dedicar para Ele um lugar, um tempo na sua vida todos os dias. Eu vim direto do interior para a padaria tomar café, onde eu encontrei a Simone. Tomamos um resto de café, ela tomou o resto do café lá. Ela queria ver o violino tocar. Foi bonito? Foi bonito. E aí a gente veio e deixou ela lá ouvindo o violino. Graças a Deus que ela veio para cá, para ouvir a voz de Deus também, né, gente? E de onde eu vim? Eu vim do interior, aniversário do meu irmão, que na verdade vai ser dia 9. Ele antecipou e chamou pessoas especiais. Entre essas pessoas especiais, eu e Cecília. E a gente sempre que pode, eu acompanhei o nascimento espiritual do meu irmão, quase que o puxei para fora do ventre espiritual. E vi ele nascer para Cristo, estive no batismo dele, e tudo isso é muito recente na vida dele. Estive no casamento, praticamente orei também junto com o pastor que fez o casamento. Foi um tempo maravilhoso e festivo. Agora, por que eu estou contando essa ideia, essa coisa, essa experiência de ter estado com o meu irmão, no dia de aniversário dele, da festinha dele? Porque relacionamento trata-se disso, dedicar tempo. E eu quero ler com você Marcos capítulo 12, versículo de número 28 a 30, para servir de base daquilo que a gente vem tratando ao longo de toda essa série, rotinas espirituais. Não há relacionamento que perdure, que amadureça, que progrida, que avance, que cresça, se não tiver rotina. Se a gente quer ter um relacionamento significativo com quem quer que seja, incluindo Jesus, se nós não estivermos numa rotina de relacionamento, o relacionamento se perde, o amor esfria. Fica sem ver, por exemplo, muito tempo seu pai e sua mãe, se você tem. Fica sem ver muito tempo sua esposa, sem dedicar tempo para ela, para ver o que vai acontecer com o casamento. Fica sem dedicar tempo para o seu marido, conversa, importância, relacionamento cotidiano. Todo tipo de relacionamento, incluindo com Jesus, precisa e carece de rotina, porque senão ele emagrece, senão ele perde a força, perde o brilho, perde a presença, perde a sensibilidade.
aquela sensação de entusiasmo vai embora, aquela sensação de força vai embora. E a culpa não é dele, a culpa é nossa. Marcos 12, 28 diz assim: Jesus está aqui no meio de uma andança dele, e umas pessoas queriam armar uma pegadinha para ele, para prendê-lo, né? Verso 28 diz: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, respondeu-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Veja, um mestre da lei de Deus chega para Jesus querendo testar, querendo pôr Jesus à prova, e fala: olha, de todos os mandamentos da lei, qual é o mais importante? De tudo que se pode falar sobre a lei, sobre a palavra de Deus, o que é o mais importante? E a resposta de Jesus vai servir de guia para a gente nessa manhã. A resposta de Jesus vai servir de trilho para o trem do nosso desenvolvimento. A resposta de Jesus vai servir de rua onde nossa vida vai andar, vai progredir, vai levar a gente para um destino seguro. A resposta de Jesus foi: respondeu Jesus, o mais importante é este: ouça, ó Igreja Apex, ouça, ó Miriam, ouça, ó Pedro, ó Irá, ó Helena, ó Rodrigo, ó Cláudio, ó Jefferson, ó Quincas, Gisele, Didi, Douglas, Rogério, ouça. Ó Israel, ouça. O mais importante é este: o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua alma. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Para aqueles que estão acompanhando o Bíblia Online na quarta-feira, eu tenho falado muito sobre isso: espírito, alma, corpo. E eu disse que a alma é a sede das emoções e da mente. E aqui você vê Jesus dizendo: olha, o que eu e você precisamos ter como mais importante sobre a vida espiritual é amar a Deus, de todas as emoções, de toda a mente, de todo o corpo, de toda a força, de todo o espírito, coração. A sua vida, minha irmã, que está aqui nessa manhã na Igreja Apex, você que está aí no vídeo, você, meu irmão, que está aqui me olhando e ouvindo com tanta atenção a palavra, a sua vida cotidiana gira em torno de quê? Se você não colocar o que é mais importante no centro da sua vida, a sua vida vai girar em torno de outras coisas. Tem muitas pessoas que o centro da sua vida é a sua saúde física. A pessoa faz tudo depois de cuidar do seu corpo. E toda a sua rotina de vida gira em torno do corpo. Ou seja, o corpo físico é para muitas pessoas, para muitos homens, para muitas mulheres, o corpo físico é a coisa mais importante. Então, a pessoa organiza a sua agenda, organiza a sua vida em torno da importância que o seu corpo tem. A pessoa pode deixar de fazer qualquer coisa, mas ela não deixa, ou um homem ou a mulher não deixa de fazer exercício físico. E assim por diante. Tem gente que o centro da vida é o dinheiro, é ficar rico, é ganhar mais. Eu quero mais. E como disse o Rodrigo aqui na oferta, e eu repito isso, nós não temos aqui uma visão de que todo mundo aqui na igreja não tem
a bênção de Deus para progredir na vida financeira material. Pelo contrário, Deus deseja que seja assim. Mas o dinheiro e o progresso material não pode ser o centro da vida. Porque se a gente faz da vida financeira, material, o centro da vida, a gente organiza a vida em torno disso. Eu perco qualquer coisa, mas eu não deixo de correr atrás do dinheiro. Eu deixo de estar com as pessoas, mas eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer no meu trabalho, na minha vida financeira. Tudo vem depois do meu trabalho, tudo vem depois do meu dinheiro. Ou seja, o dinheiro se torna um centro. O que ocupa o centro da sua vida? A sua e a minha vida, a sua vida gira em torno de quê? Tem gente que a vida gira em torno do casamento. Tem gente que a vida gira em torno do marido, gira em torno da esposa. Eu deixo tudo, faço tudo pelo marido, deixo tudo, faço tudo pela esposa, deixo tudo, faço tudo pelo corpo, deixo tudo, faço tudo pelo dinheiro. E será que essa é a vontade de Deus para você e para mim? E Jesus responde: o maior, o mais importante dos mandamentos, diga a palavra, não é uma sugestão. Jesus não está dando uma sugestão, olha, quero te dar uma sugestão de coisa importante. Não, Ele não está dando uma sugestão, Ele está orientando a gente. Ele está dizendo, olha, a coisa mais importante, onde sua vida deve orbitar, girar em torno, é o amor a Deus. A sua vida deve girar em torno do amor a Deus. A sua e a minha vida precisa ser organizada a partir de Deus e não a partir do trabalho, não a partir do casamento, não a partir da saúde física, mas a minha e a sua vida precisam girar em torno de Deus. E se a vida da gente não girar em torno de Deus e do reino dele, nós vamos correr o perigo. Por isso eu digo para vocês o seguinte, semana passada eu disse, olha, eu vou começar por onde eu parei domingo passado, o perigo de uma vida sem solitude. E se você quiser usar uma outra palavra para solitude, uma outra palavra para solitude é dedicar tempo para Deus, é relacionamento com Deus, é você separar. É claro que solitude tem também o seu aspecto de você aprender a ficar. Põe o dedinho aí. Tem gente que não consegue parar de falar. Por quê? Você sabe por que tem gente que não consegue ficar quieto, sem fazer alguma coisa ou parar de falar? Porque tem uma mente agitada. Uma alma agitada, é um mar revolto por dentro. Deus não quer que a sua vida seja um mar revolto. Deus não habita em mar revolto. O Senhor não habita em mentes tumultuadas. Quem não tira tempo para ficar quieto na presença de Deus, fica superficial, não entende direito as coisas, fala do que não sabe, reage de qualquer maneira, não se percebe, não se conhece, fica superficial, não sabe por que está vivendo, acorda e já sai para a vida, não sabe para onde está indo, nem qual é o propósito da sua existência. Quem não tem tempo para ficar quieto diante de Deus, não sabe nem para que está existindo. É igual planta, não tem consciência da sua própria existência, não tem consciência da sua própria presença, só sai para a vida, acorda e vai para a vida. Que vida? Está parecendo mais morte. Sem solitude, sem relacionamento com Deus, a vida fica reativa, diga, reativa. Será que você não está muito reativo na sua vida? A vida reativa cansa.
Porque está reagindo, reage à necessidade, reage ao problema, reage à busca, reage ao desejo, reage à meta, reage ao objetivo, reage, eu preciso, mas nem sabe por que precisa. Nem entende direito, só reage. Não tem controle, reage. As pessoas sem solitude, sem relacionamento e sem tempo com Deus, de quietude, se torna uma pessoa dependente da aprovação dos outros. É claro, pensa comigo, quem não sabe, escute bem isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso espírito. Se a pessoa não tem tempo com Deus e não se sente amada por Deus, se a pessoa não tem tempo de qualidade com Deus, não tem tempo para ficar quieto, é claro que vai precisar que o outro diga que ela é importante. Vai precisar que os homens digam para ela que ela é importante. A vida está cheio de seres humanos mendigos ricos, gente que tem tudo, mas não sabe o quanto é amado por Deus. E quem não sabe o quanto é amado por Deus, precisa que a mãe fique dizendo, eu te amo. Precisa que o pai fique dizendo, que o irmão fique dizendo, que o homem fique dizendo, que a mulher fique dizendo. Tem um monte de mendigo com chapéu na mão nessa vida, dizendo para as pessoas, por favor me ame, por favor me ame, por favor. Me dê importância. Por isso que tem muita gente que fica bravo quando é esquecido. Quanto mais brava você fica quando você é esquecida, é maior prova de que o seu relacionamento com Deus está muito xoxo, muito fraco. Por quê? Porque quem está num relacionamento de dedicar tempo para Deus em solitude, em amar a Deus e ter tempo com Ele, não precisa de ficar mendigando o amor dos outros. Se tiver, joia, se não tiver, estou bem também, porque o Deus me ama e eu sei disso. Olha só, Jesus disse, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus, diga. Agora, tenha em mente, querido, tenha em mente que amar alguém, seja o que for, amar alguém significa dar tempo para ela. Amar alguém significa dedicar tempo para essa pessoa. Não existe esse negócio de eu te amo, mas eu não te olho nos olhos. Isso é hipocrisia, além de ser uma baita mentira, eu dizer, eu te amo, mas eu não tenho tempo para você. Quem não tem tempo para mim, não me ama. Mas e se ela dizer para você, eu te amo? Ela só está querendo seduzir você com moeda barata. Quem diz para mim, eu te amo, mas não me dá tempo, está querendo me seduzir com moeda barata. E eu não sou barato, eu sou caro. Aliás, eu não sou caro, eu sou muito caro. Eu cobro caro. Eu cobro um dinheiro que você não pode pagar. Eu custo o preço do sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Não venha me seduzir com moeda barata de eu te amo. Eu não estou à venda. E mulheres assim como eu, não se entregam a homens baratos. Homens assim como eu, não se entregam a mulheres baratas, que ficam querendo seduzir com dinheiro pobre, com dinheiro barato, com chaveco para gente carente. Eu te amo, seu cabelo é lindo, que boca maravilhosa. Nunca vi uma boca igual a sua. Sedução barata é para gente que não sabe quanto custa. E deixa eu dizer para você, se você não sabia o quanto você custa, deixa eu dizer hoje de manhã, você custa o preço do mundo inteiro. Não se venda. Não se entregue para homem barato, não se entregue para mulher barata, não se entregue para pastor barato, para igreja barata.
que não valoriza o preço do sangue de Jesus que comprou você e comprou a minha vida. Vem me chavecar. Nossa, como a pregação é linda. Pode falar, tá tudo bem, não tem problema não, né? Porque senão as pessoas são assim, né? Ah não, então nunca mais vou falar, pastor, que a palavra foi maravilhosa. Pode falar, mas não me seduz. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. Quando você faz isso e dedica tempo para Jesus, real, e eu quero te dar aqui algumas dicas rápidas, senão eu vou ficar aqui. Olha gente, tem uma grande diferença entre concordar que Deus é Deus aqui na mente e ter um relacionamento com Ele. Deus não quer que você saiba a Bíblia aqui, Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Relacionamento significa que eu tenho que dar tempo para Deus. Quem não dá tempo para Deus, e entende tudo de Bíblia, sabe todas as profecias e as músicas, mas não dá tempo de qualidade para Deus, não sabe se isolar, ficar quieto e orar todo dia, ter tempo de quietude, de solitude, de estar junto do Pai, só para estar perto de Deus, sem pedir nada, só para estar perto dele. Quem não sabe fazer isso vai virar mendigo, vai ficar com o chapéu na mão, com o pinico na mão. Me dá uma esmola de um oi, me note, me perceba. Não faça isso, porque Jesus pagou caro. Amém? Diga comigo, há uma grande diferença entre o Deus da cabeça e o Deus do relacionamento. Pergunto eu para você, qual é o seu Deus? Não precisa me responder, porque Ele sabe. Quem é o seu Deus? Você já parou para perguntar por que no Novo Testamento e no Velho Testamento, quando Deus se apresentava, Ele dizia assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Você tem ideia por que Deus se apresentava como Deus de Abraão? Porque a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus chamava Abraão de amigo. Se você for amigo de Deus, quando Ele tiver que se apresentar a alguém, Ele vai dizer: eu sou o Deus da Karen, eu sou o Deus do José, da Diva, do Douglas, da Cecília, eu sou o Deus do Marcelo, eu sou o Deus da Helena, da Iraci, eu sou o Deus do Maurício, sou o Deus do Pedro, da Miriam, eu sou o Deus do Quincas, eu sou Deus do Milton, eu sou o Deus da Didi, eu sou Deus do Magno, eu sou Deus do Cláudio, eu sou Deus do Jefferson, do André. Não fique aí muito carente esperando que eu cite seu nome. Deus se apresenta como Deus de alguém que tem tempo para Ele. Deus é o Deus de quem tem tempo para Ele. Você tem tempo para Ele? Sua vida gira em torno de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo. Deus não aceita menos do que todo o coração. Deus não aceita menos do que toda a alma. Deus não aceita menos do que toda a mente. Deus não aceita menos do que toda a força do seu corpo. 6 coisas para você praticar para ter tempo com Deus. 5 coisas. Eu vou andar um pouco mais rápido nisso. Mas se você quer ter tempo para Deus, ou com Deus, primeiro, separe momentos sem distração. Diga. Você já vive distraída demais, todo dia. A vida está distraindo você todo dia, todo tempo. Como é que você tem tempo com Deus sem distração? Desliga o celular. Sem celular, sem notificação, sem música daquela cantora predileta. Por que sem música? Sem música gospel, sem cantor. Você e o Pai. Porque a música gospel, você viaja na maionese, fica cantando lá e não quer dizer nada.
Ter tempo com Deus é sem música, sem notificação, sem celular. Apenas você e Deus, e nada mais. Diga: eu e Deus e nada mais. Dá o nome de um filme bonito isso, hein, gente? Eu vou dar o tom: eu e Deus e nada mais. Aprenda a permanecer em silêncio. De novo. Dedinho, dedinho. Forte. Aprenda a ficar em silêncio. Tem gente que vai para estar com Deus e não para de falar. Tem gente que até pensa e acredita que orar é falar. Não, falar é falação, não oração. Deus não quer falação, Ele quer você. Salomão escreveu em Eclesiastes: porque Deus está no céu e tu estás aqui na terra. Quando entrares nos átrios dele, sejam poucas as suas palavras. Diga Quem foi que ensinou para você, de onde você aprendeu que oração é você falar sem parar feito uma matraca? E eu não estou chamando ninguém de matraca, estou só falando. A oração não é falação. Tem hora de falar, mas tem hora de ficar quieto e ouvir no Espírito. Quieto. Faça o exercício de ficar quieto na presença de Deus pelo menos 5 minutos. Tem gente que quando fecha a boca assim, ó. Puxa, 30 segundos só. Não consegue. Tem gente que não consegue, por causa de tamanha agitação da alma. Primeiro, então, separe um momento para Deus, sem distração, sem distração. Segundo, aprenda a permanecer em silêncio. Nem toda oração precisa de muitas palavras, tem hora para falar. Terceiro, leia a Bíblia lentamente. Diga. Você vai para a oração, leve a Bíblia. A principal voz de Deus é a palavra. Não tem nada comparado à palavra escrita de Deus, a Bíblia. Vai orar, vai ter um tempo com Deus, todo dia leva a Bíblia. Agora, leia a Bíblia lentamente. Eu respeito, mas eu vou falar o que eu penso do jeito que eu penso. Então me dê o direito de falar o que eu penso do jeito que eu penso. Fechado? Eu respeito esses programas de leitura bíblica, que tem um quadradinho, Gênesis 3 e Mateus 23. Você me desculpa, Deus não está interessado o quanto você lê a Bíblia, mas o quanto você interioriza a Bíblia. Deus não está interessado o quanto você sabe de versículo, mas o quanto você vive meio versículo. Meio versículo. Se você praticar só esse aqui, ó, qual é o mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Pratique esse. Tem gente que parece uma metralhadora de versículo. Cospe versículo. E eu fico me perguntando, será que tem vida? Até o diabo cuspia versículo. Jesus foi tentado no deserto e o diabo chegou para ele: se joga daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que sustente em você e não tropece em nenhuma pedra. O diabo citou o versículo. Tiago escreveu sobre o diabo dizendo: você crê, você faz bem, porque o diabo crê e treme. Então, Deus quer o quê? Que você leia a Bíblia com calma, sem pressa. Leia um verso muito calmo, lento, devagar. Não, eu estou com pressa. Então fique com pressa.
Não, eu preciso terminar de ler a Bíblia inteira em 90 dias. Gente, não espere que eu faça esses programas, tá bom? A Igreja PEX não vai fazer esses programas. Vamos todo mundo ler a Bíblia em 90 dias. Isso aí parece mais McDonald's. Pede o número 1, número 2, número 3, rapidinho. Nós não vamos andar, nós vamos andar na toada de Jesus. Calma. 4. Crie lugares deserto, onde você pode ficar sozinho com Deus. Crie os seus lugares de deserto. Jesus se retirava para o deserto, ele ia no Monte das Oliveiras. Onde é o lugar que você vai para ter tempo com Deus todo dia? Aí você fala assim: ah, mas eu não tenho um jardim das oliveiras igual Jesus. Tem o Serete. Jesus tinha o Monte das Oliveiras, a gente tem os portões do Serete. Vai para o Serete. Não pode ir no Serete? Vai para o quarto. Vai para o quarto. Não dá para ir para o quarto? Faça uma caminhada. Todo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário, falando só com Deus, sem celular, sem notificação. Avisa a mulher, avisa o pai, avisa a mãe, avisa todo mundo. Fala: eu vou ter um tempo com Deus. Vai para a madrugada. Não dá para parar durante o dia inteiro. Acorda 3 horas da manhã e vai ter um tempo com Deus às 3 horas da manhã. Procure um lugar simples. Jesus procurava desertos, jardins, ruas e ficava com Deus, sozinho. Montes. 5º e último, faça pausas espirituais. Eu adoro isso. Faça a sua mente e seu coração lembrar que você é de Deus, todo dia, no meio do dia, na correria do dia. Eu chamo isso de orações relâmpagos. Você tem que ter um tempo com Deus num determinado lugar, como eu estou dizendo aqui, em algum momento. Mas, durante o dia, faça pausas na sua mente e lembre-se de Jesus. Lembre-se do Espírito Santo. Faça orações relâmpagos do tipo: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Ponto. Experimenta agora, vamos lá, feche seus olhos. Vamos fazer um experimento, feche seus olhos. Fique calmo agora, fique calmo. E diga com o seu espírito, com intenção positiva, dentro do seu coração, diga: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Sinta isso. Sinta isso não na sua cabeça, mas no coração. Diga de novo: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei. Eu sei. Quando a vida pedir para você decidir rápido, pare e faça isso. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Dá espaço para o Espírito. Dá espaço para Deus atuar, falar, guiar você. Olha só, irmãos. Quem nunca aprende a ficar sozinho com Deus terá dificuldade de permanecer firme diante dos homens. Quem não tem tempo para ficar sozinho com Deus vai ter dificuldade de ficar firme diante dos homens. A sua fraqueza não é porque você é um ser humano. A nossa fraqueza é porque a gente não tem tempo para Deus. Porque se Deus está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você não está podendo nada, está sempre fraca, é porque o forte não está com você. Dedique tempo para Deus. Estar com Deus não é perda de tempo. Aquiete-se, acalme-se, permaneça na presença dEle. Deus não está pedindo mais atividade para você. Deus está pedindo mais profundidade. Você quer resolver sua vida? Você não precisa de mais atividade, você precisa de mais profundidade, de mais realidade.
da presença, da unção do Todo-Poderoso. E os que creem, digam amém. A Ele glória.